Pessoal, boa tarde. Agradeço a presença de cada um de vocês. Agradeço penhorado a amorosa cessão do espaço que o nosso irmão Fernando generosamente nos oferta. Muito obrigado. E vamos então conviver essas 3 noites, sempre até perto de 9h30, 9h35, 9h40. Isso fica bem para todos os senhores e senhoras. E durante essas 3 noites nós vamos tentar refletir sobre um assunto aparentemente por demais conhecido, estudado, só que nós vamos introduzir certas cores, certos aspectos em torno dos templários, alguns que podem ser muito interessantes no sentido de encantar a nós mesmos, encantar os nossos corações, outros algo inquietantes, porque nós, ocidentais, movimentamos a nossa mente, movimentamos os nossos pensamentos e emoções da maneira que o fazemos e achamos que essa é a maneira correta, é a melhor maneira, só que não é. E a questão é, mas a qual maneira você está se referindo? Que maneira é essa? Que modo é esse que nós, ocidentais, temos de movimentar a nossa cabeça, os nossos pensamentos, que tanto nos atrapalha ou que tanto nos impede, inclusive, de progredir? E a resposta pode ser um pouco prosaica, ou muito, porque ela reside, claro, não só num aspecto, tem outros, mas aqui, em eu me referindo a este que irei agora abordar, já nos dá uma ideia de que nós tomamos, ao longo das nossas vidas, certas coisas como sendo normais, comuns, mas muitas vezes nós tomamos o absurdo por normal, o absurdo por comum, e de tanto o fazermos, a gente se acostuma com aquilo e até estranha quando algo diferente do que nos é comum e normal, entre aspas, acontece e às vezes a gente nem consegue fazer a leitura, isso escapa aos nossos olhos e também à nossa mente. O que eu vou falar aqui é bobagem, mas provavelmente vocês nunca perceberam isso. O Tripitaka, o I Ching e o Tao são 3 compêndios esotéricos. São 3 compêndios em torno dos quais o budismo, o confucionismo e o taoísmo foram erguidos. O Tripitaka seria a junção de 3 livros onde os discursos, as palestras de Siddhartha Gautama, o Buda, ali estão colecionados. O I Ching é algo que um ser mitológico chamado Fu Xi, lá atrás, começou a apresentar os seus primeiros aspectos, mas que ao longo dos séculos outros escritores foram complementando ou aprimorando ou tornando humano uma comunicação, já que esse Fu Xi, segundo as implicações da mitologia chinesa, não seria um ser humano como a gente, mas ele ofertou os trigramas iniciais que compõem a maneira dos chineses, japoneses e outros povos orientais movimentarem as suas cabeças, as suas mentes, não através de 23 palavras, como nós fazemos. A gente decora essas 23 palavras e aí, letras, não através das 23 letras do alfabeto que nós estamos acostumados a decorar, e em decorando as palavras, as frases e tudo mais disso é decorrente. Os nossos irmãos chineses, japoneses, eles não têm alfabeto. Eles têm ideogramas, caracteres, que já, cada um deles tem um conceito, um significado. Então eles, entre aspas, memorizam milhares de caracteres. E então o I Ching é algo que, ao longo do tempo, foi formatado numa tentativa de criar algo único, e criou, em termos de transformar uma raça de humanos, ou alguns espectros da raça humana, em pessoas que pensassem de uma determinada forma. E o taoísmo, um livro que surgiu de um acidente, já que o mestre Lao Tse, após cumprir com todas as suas obrigações frente à sua própria consciência, um belo dia ele, como os demais da sua época, e aqui me refiro às pessoas que viviam há cerca de 2.600, 2.500, 2.700 anos atrás, quando se chegava a uma certa idade, você saía de forma bem discreta da sua residência, da sua família, não se despedia de ninguém, e ia para a montanha dos ancestrais ou dos imortais para lá, entre aspas, morrer para não dar trabalho aos familiares. Isso era o normal, o comum, o correto, o belo, o filosoficamente nobre a ser feito. Então, o mestre Lao, quando terminou a vida dele, sem dizer nada a ninguém, foi embora. E quando ele ia passando pelas fronteiras, pelos guardas que ficavam em cada linha de fronteira, quando ele chegou no último guarda, o guarda olhou assim para ele e disse: mas você não é o mestre Lao? Ele disse: sou. Mas mestre, tão cedo você já está nos deixando, indo para a montanha dos nossos ancestrais, dos imortais. Ele disse: mas mestre, e quem é que cuida da sua obra? Ele disse: que obra? Não, mas você nos ensinou tudo, mas não tem nada escrito. Não tem nada escrito, mestre, não. Aí esse guarda disse: mestre, fique aqui comigo algum tempo para que eu tome nota dos seus ensinamentos. E foi assim que o Tao, um dos livros mais profundos da humanidade, surgiu. E quando terminou de editar, o mestre Lao foi embora. Então o Tripitaka, o I Ching e o Tao são 3 livros que nos mostram o quê? Os ensinamentos estão aí, disponíveis, mas os autores dos livros não tem importância. Não há um personalismo, nem nunca houve de Siddhartha Gautama, nem de ninguém por trás do I Ching, nem de Lao.
a vida desses seres depois, ou desses personagens depois ficou sendo conhecida, mas as religiões surgiram em torno dos ensinamentos que eles deixaram. Isso é totalmente diferente da religião cristã, em que desde o fato de Maria ser virgem ou não, de Jesus ter bigode ou não, de Maria pertencer à 12ª tribo dos 12 filhos de Jacó, de Benjamim, ou seja, a vida de Jesus entrou na obra quando o legado de Jesus era só um conjunto de parábolas, de ensinamentos. Ou seja, da mesma forma que Siddhartha Gautama, em tudo que ele disse, ele falava: monges, verifiquem por vocês mesmos se isso tem validade. Ou seja, não havia uma questão de carimbar nada como sagrado, blá blá blá, criar religião, criar seguidores. Isso nunca existiu. Na gênese do budismo, isso veio existir depois, confucionismo idem, taoísmo idem, mas terceiro. Os livros, entre aspas, fundadores dessas 3 grandes religiões, não têm associado a eles a história da vida dos seus fundadores, e ninguém mata ninguém no âmbito dessas religiões, porque discordam se o principal apóstolo de Jesus era Pedro, ou se foi Judas que fez isso, ou sunitas e xiitas, no caso de Maomé. Uns trucidam com outros, porque os califas é que seriam seguidores de Maomé, porque defendem as sunas seriam as interpretações que os califas deram, as 114 suratas que Maomé produziu, os xiitas já discordam disso e matam. Ou seja, nós no Ocidente, vinculados à religião cristã nas suas faces católica, ortodoxa, protestante, espírita e outros desdobramentos, nós deveríamos ter, se tivéssemos tido sorte, somente os evangelhos de Jesus, vamos assim dizer, como sendo aquilo que enriqueceria as nossas vidas, nos orientaria, blá, 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 blá. Mas não. Nós temos toda uma realidade enraizada que passou a importar mais do que os próprios ensinamentos, que é o fato de que Jesus era judeu e o judeu tinha suas escrituras sagradas. Aí Jesus aparece, com isso cria-se um novo conjunto de livros, alguns respeitam o que já existia em termos de judaísmo, outros nada respeitam desse judaísmo antigo, e o, entre aspas, Ocidente inteligente, que se acha mais sábio, mais isso do que o Oriente, criou o seu processo histórico em cima de guerras horríveis entre católicos e protestantes, entre brigas de reis. É um contexto totalmente ridículo se observarmos como isso estraga o que disso se pretender um dia construir, que é uma arte religiosa de dignificar a existência. Surge um Vaticano pesado, com figuras que por ali transitam, que fariam inveja a qualquer demônio ou diabo. Na verdade, corre a fofoca de que o diabo faz curso no Vaticano. Então, diante desse quadro, sabe quantas vezes um movimento tipo os templários surgiria no budismo, no confucionismo, no taoísmo? Jamais. Nunca. Porque é desnecessário. Porque há um mínimo de maturidade emocional e psíquica e também de ordem espiritual por trás do que nós ocidentais chamamos de confucionismo, taoísmo, seja o que for. Não há guerras budistas, guerras taoístas, guerras confucionistas. As guerras são do Ocidente, no sentido religioso. Então nós vamos aqui estudar algo chamado templários. E como eu disse, há diversos níveis de estudo, de abordagem, também romances, e filmes, e séries, e aí a gente vê muito romantismo em torno disso aqui. Vê muita história, porque os templários ficaram bem documentados. Mas o que é que não existe? Um estudo crítico de causas, de opções, de possibilidades, e de fatos que foram obscurecidos pela tradição que surgiu a partir dos séculos XIV e XV para fazer sumir com o entendimento em torno de certas questões templárias. E, como nós vivemos num mundo em que destruir as coisas é muito fácil, qualquer imbecil consegue, mas construir algo requer arte, requer trabalho diário, de dedicação, de eficácia, não é fácil. Então, infelizmente, muito do que existiu em torno dos templários, apesar da vasta historicidade que deles se pode decifrar com tranquilidade, mas muito também se perdeu. E o que é que também nunca se falou de forma clara? O enredo espiritual por trás desse processo. Então, a meta do nosso curso, da nossa abordagem, é falar o trivial, como todo mundo falou, para poder termos o fio do novelo, de imaginar as coisas, de como elas surgiram, desde o século XI até a extinção dos templários, como naturalmente se propaga. Fazemos isso aí. Só que a gente vai ter que ir bem mais para trás para entender causas que geraram esse tipo de coisa estranha no Ocidente. Que tipo de coisa estranha? Essa maneira de se praticar a religião cristã, que ferrou com tudo. Nós vamos ver um enredo espiritual para também explicar as relações de figuras que, na espiritualidade, sonham, encarnam como homens e mulheres, tentam realizar os seus sonhos, e isso vem no âmbito da solidão de cada indivíduo, mas isso vem também, num certo sentido, de coletividade, porque às vezes se sonha em conjunto, porque o ser humano sozinho é de insignificância, em termos de poder fazer algo grande. Cada um de nós é uma formiguinha só. O que é que um ser humano pode fazer? O máximo que um ser humano pode fazer é agindo no âmbito da sua vidinha, disso ele não pode sair. Cada um de nós tem a sua vidinha, mas a gente pode pensar globalmente. A gente pode pensar de forma ampla e agir de acordo com as circunstâncias da nossa vida. Mas se a gente faz isso em grupo, se a gente cria uma força-tarefa humana, onde há uma harmonia em torno de objetivos comuns, e onde os egos de cada membro dessa corrente tem noção do tamanho, da importância do pensamento individual, sim, tem, isso é importante, mas tendo noção desse pensamento, tem-se também noção de que há algo maior do que isso, que é o interesse coletivo. E cada um sabendo disciplinar-se. Então isso tudo é treinado na espiritualidade.
bastante. Em cursos, em rodas de conversa, que é só que você pode ter. A espiritualidade é um lugar de fofocas. As melhores possíveis, nos ambientes agradáveis, as mais pitorescas possíveis em outros ambientes que a gente chama menos. Porque, compreendam, na espiritualidade não se reúnem espíritos diferentes. Porque a espiritualidade é um mundo plástico, é um mundo mental. Ele é formado pela emanação dos seres que estão ali no ambiente. Então, esses seres têm que ter afinidade entre eles, para que suas mentes possam construir sem dificuldade o alicerce espiritual do tipo de ambiente que ali irá envolver ou fazer parte da vida dos espíritos que estão naquele lugar. Se tiver um espírito lá, contrariando sempre a média do que ali se pensa, compreendo, na espiritualidade isso não é possível porque ele faz colapsar a construção mental. É diferente daqui. Nessa sala nós podemos nos matar uns aos outros, a sala continua. Na espiritualidade isso não acontece. Então não é democrático. Na espiritualidade as pessoas não se encontram porque simplesmente desejam. Os encontros ocorrem quando é possível, em havendo afinidade. Então não é democrático. Na espiritualidade não pode fazer um curso. Curso aberto, inscrições abertas. Quem quiser ir pode ir. Não existe isso. Os cursos são só para aquela cidade espiritual, ou seja, é sempre gueto. Isso serve para a parte bonita da espiritualidade, isso serve para a parte complicada. Não é que isso seja legal, mas a coisa é assim, construção mental. Então não dá para reunir figuras com diferente marco vibratório. Por isso que toda a espiritualidade é estratificada e você só pode, entre aspas, se deslocar do nível em que você está para baixo. Para cima você não vai porque a sua energia prejudica as questões mais sutis, mais complexas, para as quais o seu espírito ainda não sabe lidar com aquilo. E se você for lá, num ambiente de plena pureza, chega alguém cheio de malícia, não funciona. Então, assim, a espiritualidade por trás da história templária, ela teve que ser trabalhada e nós vamos então tentar explicar isso. Porque é daqui que saem os espíritos, que nascem como seres humanos na Terra e tentam pôr em prática um sonho coletivo. Detalhe, cada espírito desse nasce numa família específica, não nasce todo mundo. Irmão e irmã. Por quê? Porque é muita gente, às vezes. Depende do sonho coletivo. Lá atrás, numa história chamada Mahabharata, tem um conto estranho de que Dhritarashtra e sua rainha Gandhari tiveram 101 filhos, porque as trevas fez imantar nas condições híbridas dos filhos de Dhritarashtra e de Gandhari, os seus melhores soldados, porque as trevas tinham um plano coletivo de dominar a Terra através da preponderância daquela facção de filhos, quando nessa época, conto Mahabharata, o domínio da Terra era monárquico, era sucessão dinástica monárquica. Então esperava-se que o trono do povo Bharata, que é a etnia principal da Índia, em sendo disputada por Kurus, ou Kauravas, e Pandavas. Então, aqui entre os Kurus, na espiritualidade, um grupo de quase 200 figuras, pelo menos 100 conseguiram nascer de um só pai e mãe. Aí fica mais fácil você coordenar uma equipe em torno de um objetivo comum. Mas na hora em que cerca de 200 figuras começam a sonhar um sonho na espiritualidade, desculpem o pleonasmo, e vai, e chega a hora de executar, ao longo de 2, 3 séculos, arranjar famílias, para que esses nasçam e possam ir se encontrando. É preciso que uma mão invisível do destino, aparentemente, trabalhe para fazer com que um pequeno grupo de quase 200 pessoas se encontrem numa vastidão europeia, porque isso se deu no continente europeu, vinculado ao Oriente Médio, para que ali executem aquilo que sonharam fazer. Ou seja, é um processo muito complicado. Mas é isso mesmo que foi tentado. Mas para a gente compreender como isso se deu, como isso se dá hoje em dia, a gente então precisa ir lá um pouco mais para trás para compreender esse processo. Então, em resumo, a gente vai ter que dar um mergulho na história para ver as causas que geraram os templários, causas humanas, físicas de história. Paralelo a isso, a história espiritual de todo esse processo, a história dos templários e os desdobramentos do que houve, do que não houve, do que ainda está por ser cumprido por essas figuras. Então, esse é o objetivo do nosso bate-papo. Vocês podem me interromper a hora que quiserem, podem fazer perguntas, ainda que as perguntas possam surgir fora desse ambiente, em termos de assunto, não há problema. Eu trago a resposta para o assunto, ou então dou uma rápida resposta para a gente não perder o fio da meada, mas assim, fiquem bem à vontade, tá certo? Podem me interromper a hora que quiserem, é só pedir ali o microfone, só para ficar gravado, isso aqui não está sendo transmitido, é exclusivo daqui, é só para a gente guardar. Então vamos começar o nosso bate-papo. Para a gente poder entender os templários, a primeira distinção que a gente precisa fazer foi esta que eu acabei de abordar superficialmente. Há duas maneiras de se praticar a religião aqui na Terra. Uma, de forma suave, como o budismo, o confucionismo, o taoísmo e outros ismos do Oriente, ou dessa maneira estranha que o judaísmo, o catolicismo e o islamismo, porque o Islã nasceu no Oriente, mas hoje também já está se ocidentalizando, e por trás disso há todo um processo, é muito complexo os tempos que nós estamos vivendo. Então, assim, na hora que a gente vê a história do judaísmo, do catolicismo, do cristianismo, do islamismo, e vê tanta guerra, tanto ódio, na hora que a gente compara essas religiões impositivas com essas outras religiões que são apenas elucidativas, motivadoras, esclarecedoras, a gente deveria se perguntar, por que é que é assim? Por que é que isso aqui vai sem grandes traumas e isso aqui é uma confusão total? E o pior, o mesmo ser que um dia chegou e criou o judaísmo é o que criou a sua expressão cristã, via Jesus, porque era o Messias desse mesmo ser, e depois largou tudo, escolheu Maomé, criou o Islã, e a cada nova religião que ele fundava, ele dizia, mata a anterior, destrói a anterior. E isso está nos livros, entre aspas, considerados sagrados dessas religiões. Que coisa esquisita é essa? É esquisito mesmo. E nós nos acostumamos a tomar isso como sendo normal, comum, sagrado. E os islâmicos, diariamente, se ajoelham e se voltam 5 vezes ao dia para homenagear, para saudar
esse ser. Qual o tipo de sentimento de religiosidade que existe aqui? E torna a dizer qual o tipo de sentimento de religiosidade que existe nesse outro lado. Então, como eu disse antes, essa coisa de dar a vida em nome de Deus, ou por Deus, ou matar em nome de Jesus, de Maomé, ou defender a terra de Deus, isso tudo é construção de uma cretinice intelectual sem fim e um descontrole emocional dos humanos vinculados a esse processo ridículo e terrível da humanidade. E o nome disso é o Ocidente. Então nós nos acostumamos a pensar e administrar os nossos pensamentos, sentimentos, e criar os nossos valores, as nossas impressões de mundo, as nossas visões, opiniões, as nossas certezas, em cima dessa coisa estranha. Você está chamando o cristianismo de coisa estranha, é o que eu estou chamando. Porque, torna a dizer, se fossem só os ensinamentos de Jesus, não, como de Buda. Se fossem só os ensinamentos de Moisés, se fossem só os ensinamentos de Maomé, mas o fervor de seguir Maomé e matar em nome de Maomé, o fervor de seguir isso. Que doença é essa? Compreende? Se essa doença não existisse, os templários jamais teriam sonhado o que eles sonharam. Então, o sonho dos templários, que nós vamos ir falando aos poucos, não surgiu de uma coisa sadia, de um processo sadio, limpo, de um processo de elevação do padrão da consciência humana. Não. Porque isso só era possível se surgisse num ambiente psíquico livre de ódios, de intolerância, de imposição. Como é a gênese do budismo, taoísmo e confucionismo, porque eles não lidam com isso. Essa confusão de guerra santa, guerra em nome de Deus, o Deus dos exércitos, mataram, isso tudo é aqui. Aí aqui foi necessário sonhar. E os templários sonharam. Mas para a gente entender esse sonho, e entender como tudo isso começou, a gente vai ter que voltar ao tempo de Jesus, para compreender algo muito simples. Nós nunca soubemos direito a história de Jesus, ainda que a gente leia tudo que está disponível sobre Jesus. Na Bíblia, em qualquer livro, em outros livros que se fala sobre Bíblia, a chamada exegese bíblica, o que for. Nem na ótica católica, nem protestante, nem espírita. Tudo está lá, mas o entendimento do que se passou não está claro. Só que a gente precisa ter essa compreensão. E essa compreensão na espiritualidade se tem. Espíritos lúcidos e livres dos apegos emocionais, do exclusivismo da crença católica, protestante, espírita, o que for. Esses espíritos lúcidos, e qualquer um de nós pode fazer parte disso, desde que tenha lucidez, liberdade, para pensar fora da caixinha e poder ter visão mais ampla, percebem que o quê? A vida de Jesus deu 100% errado. Esse é o problema. E o próprio Jesus só percebeu isso, entre aspas, no final, e a opção que ele fez foi pela dignidade. Aí criou um problemaço. Traduzindo isso que eu acabei de dizer. Em algumas palestras que eu fiz aqui em Portugal, eu já devo ter falado sobre isso. Então, alguns de vocês já devem ter ideia ou se lembrar com precisão do que nós falamos, mas aqui eu vou ter que repetir rapidamente só esse introito. Jesus, quando escolheu os 12 apóstolos dele, ele escolheu 11 de um lugar, e só um veio de outro lugar para se reunir a Jesus. E esses 11 que Jesus escolheu lá da Galileia, na época de Jesus, a Judeia era terra de judeu chique. Mas a Samaria, a Galileia, essas outras regiões que, entre aspas, eram vizinhas da Judeia, também, cujos habitantes eram judeus, mas eram judeus de segunda categoria, terceira categoria. Eram judeus chamados pelos judeus da Judeia de impuros. E a Galileia era um desses lugares. E Maria morava na Galileia, porque e a família era de lá, e Jesus nasceu na Galileia. E dos 12, 11 apóstolos que Jesus escolheu eram galileus. Qual o problema? Quase todos analfabetos. Porque a Galileia era uma das partes atrasadas dos judeus. E apenas um que havia cursado, o que na ótica e na lógica dos judeus, só um judeu de sangue puro poderia se matricular no Sinédrio, que era um órgão que na época se via como Estado-Maior dos judeus, formado por fariseus, saduceus, que eram escribas, sacerdotes da lei, doutores de lei, etc, etc. Então só um, chamado Judas, que veio de Iscariotes, foi alguém que era de família de posses, era considerado um gêniozinho, porque os judeus mandavam para o Sinédrio só figuras que demonstravam uma certa capacidade intelectual, ou. No caso, Jesus escolheu 11 analfabetos, ou melhor dizendo, 9 analfabetos e 2 mais ou menos alfabetizados, e um muito preparado. Desses 12 apóstolos, Jesus passou os 3 anos convivendo com eles, enfrentando um só problema. Todos os 12 esperavam o momento em que Jesus ia vestir a roupa de super-herói e ser o Messias, que iria criar um exército de judeus para libertar-se do jugo romano, humilhar os romanos e depois dominar a terra inteira pelo poder. Porque essa era a função do Messias que estava descrita em todas as escrituras dos judeus, desde os tempos em que Moisés começou a organizar isso. Então, os 46 livros do Antigo Testamento, os chamados livros proféticos, que são 16, em todos eles, tem a notícia de que viria um super Messias, que iria usar da espada dos seus superpoderes para levar os judeus de novo para o controle do Deus dos judeus, controle esse que ele havia perdido desde a época de Adão e Eva, quando Eva, comendo a maçã, metaforicamente falando, ou de fato, pelo que se sabe, tomando certas poções que hoje poderiam ser comparadas a ayahuasca, floral de cannabis, o que seja, provocou efeitos psicodélicos no código neuronal que fazia que todo humano fosse até o tempo de Adão e Eva meio retardado. Eva tomou aquilo, Adão, olha só, Adão, aí as mulheres colocaram os homens na perdição, aí Eva convenceu o coitado do Adão. Então, desde esse momento, o ser humano ficou sendo algo fora do controle de Javé, e o Messias que ele iria fazer nascer na descendência de um povo no qual ele injetou o seu próprio código-fonte definidor de vida, o seu DNA, que é o tal do Adão. Então, toda a descendência de Adão, Sete, Enos, Cainã, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, blá, 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 Abraão, Isaac, Jacó, blá, blá, blá. Jesus é essa descendência aqui.
seria o DNA especial que Javé injetou a partir de Adão. Então, Jesus estava com 12 apóstolos que eram reféns dessa história, que acreditavam nessa história e cobravam de Jesus: ei, cadê? Judas sempre questionava Jesus, ainda que isso não esteja no Evangelho. Mestre, nós estamos aguardando que você use os seus superpoderes para... E Jesus dizia: Judas, eu não vim ao mundo, eu sei que está escrito isso, mas eu não vou conseguir empunhar a espada numa mão e com a outra, amor, eu não vou conseguir. Você está dizendo isso, mas assim, quando chegar a hora, nós sabemos que você fará. Aí Jesus dizia: não vai chegar essa hora, eu não vou. Eu já tentei muito assumir essa face em mim, mas eu não consigo. E Jesus começou a usar os seus superpoderes, não para convencer ninguém, não para dominar nada, mas para ajudar os mais vulneráveis, os mais fracos, e isso é um absurdo. Porque na lógica dos judeus, isso era desnecessário, o poder tem que ser usado para o império do mais forte, os judeus queriam ser os mais fortes, e lá estava o Messias gastando os seus superpoderes com aleijados, coxos, cegos, multiplicando alimento para quem estava com fome. Ou seja, Jesus descumpriu os termos do que estava estabelecido no tipo de escritura, que o excesso fervoroso dos judeus acreditavam que nenhuma vírgula poderia ser mudada do que estava profetizado, e lá estava Jesus modificando muita coisa. Aí a turma dizia: você está modificando a lei. Ele dizia: não, eu vim cumprir a lei. Mas não cumpriu. Aí Jesus inventou o quê? Uma nova aliança. E os apóstolos: nova aliança, a gente tem que cumprir os termos da velha aliança, você precisa ser o Messias. E enfim, Jesus não foi, morreu. Se deixou matar, porque ele tinha poderes para... Quando Jesus morreu, desses 12 apóstolos, um se suicidou, que foi Judas. E os outros 11 se esconderam numa casa em Jerusalém, com medo, porque a sentença de morte não foi só para Jesus, não, para Jesus e os seguidores. Eles estavam com medo. O único que fugia isso e ficou o tempo inteiro junto com Jesus foi João, que era um meninote da época de 16, 17 anos. Mas, que depois de Jesus ser crucificado, João estava também no meio dos 11. Aí Jesus, já, entre aspas, morto, conta o Evangelho que Jesus foi atrás de Paulo. Que diabo é Paulo? Paulo era Saulo de Tarso, que havia estudado no Sinédrio, porque ele era um judeu tão especial quanto Judas, um dos apóstolos de Jesus. Só que Saulo perseguia os cristãos. Os 11 apóstolos e outros discípulos de Jesus tinham um ódio profundo a Saulo de Tarso. Aí Jesus, desencarnado, morto, ou seja, o corpo, esse Jesus ressuscitado, olha que coisa estranha, vai atrás de Saulo de Tarso. Ele tinha 11 apóstolos, mas ele não usou nenhum dos 11. Foi atrás de Saulo de Tarso e disse: Saulo, para de me perseguir, me ajuda. Aí Saulo fica cego. Aí alguém chamado Ananias leva ele para Damasco, cura. Ananias reencarnaria depois como Bezerra de Menezes, se alguém interessar. Então esse Ananias cura Saulo da cegueira. Aí lá vem Saulo falar com os 11 apóstolos, que não queria recebê-lo, porque Saulo foi responsável pela morte de vários cristãos, porque ele perseguia os cristãos, mandado pelo Sinédrio. Aí Saulo dizia: ei, Jesus apareceu para mim. Sai daí, mentiroso, vai embora, você está inventando história, você quer nos pegar. Aí Saulo dizia: não, eu larguei tudo, não sou mais autoridade do Sinédrio. E eu vou sair por aí falando de Jesus porque ele me pediu para fazer isso. Mentira sua, Jesus não ia pedir isso a você, ia pedir a gente. Nós aqui convivemos com ele, blá, 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 blá. Não, eu vou sair, vou falar de Jesus porque exatamente parece que vocês não entenderam muita coisa do que ele disse. Você nunca escutou Jesus, você nunca nem encontrou Jesus. Realmente, Paulo em vida, o Saulo de Tarso, que depois assumiu o nome de Paulo, ele nunca nem viu Jesus. Olha bem a história. Aí Saulo disse: eu vou. E foi. Por quê? Porque Saulo disse: vocês estão pensando que a mensagem de Jesus é só para vocês judeus? Não é não. Ele me pediu para falar para os gentios, para o resto das pessoas. Então, os 11 apóstolos de Jesus criaram a face de Jesus, que é Jesus o Nazareno, Jesus o Galileu. Ou seja, o homem que eles conheceram lá na Galileia, que cresceram alguns junto com ele. E era essa a visão que essas 11 figuras tinham de Jesus. Só que Saulo de Tarso se autobatizou cristão, mudou o nome para Paulo e saiu falando de um Jesus que ele nem conhecia. E ele queria que os apóstolos dissessem para ele, Saulo, os ensinamentos de Jesus. Os apóstolos disseram não. Então, Paulo começou a falar de Jesus. Ele não conhecia Jesus, ele não conhecia os ensinamentos de Jesus, aí ele criou a opinião dele sobre o que ele foi descobrindo que Jesus tinha falado. Aí Paulo chegava numa cidade, subia na pedra, começava a falar, aí escutando, chegava outra pessoa, escutando, foi assim. E foi assim que Paulo, quando ia embora, aí tinha lá 5 pessoas: ei, você já vai? Já. E o que a gente faz agora? Você nos ensinou sobre esse Cristo? Os apóstolos nunca chamaram Jesus de Cristo. Era Jesus, o Galileu, Jesus de Nazareno. Só que Paulo criou o termo ungido. Ele explicava que Jesus havia sido ungido por Deus, então esse ungido em grego, quando essa história chegou na linguagem grega, surgiu o nome Christos. Ou seja, Jesus, enquanto foi vivo, nunca ninguém chamou ele de Jesus Cristo, não existe isso. Era Jesus, o Rabi. O nome Cristo, o epíteto Cristo, o ungido, surgiu depois da morte de Jesus. Compreendam bem isso. E Paulo, então, começou a ser procurado, porque quando Jesus estava vivo, ele tinha 12 apóstolos, mas tinha quase 100 discípulos. Esses apóstolos eram homens simples, à exceção de Judas Iscariote, que era considerado um gêniozinho na sua época. A maioria dos apóstolos não sabia muita coisa, era analfabeta, visão de mundo muito curta. Só que os discípulos de Jesus, estes eram também judeus, na sua maioria, mas viviam não na Galileia, que era um lugar atrasado, mas em cidades onde a cultura helênica era que se fazia presente. E eles eram judeus helenizados, portanto, judeus que falavam grego, e pensavam de uma forma bem mais ampla e livre do que os judeus da Judéia, ou da Samaria, ou da Galileia. Então Paulo começou a lidar com esses discípulos de Jesus. Aí, esses discípulos, quando escutavam Paulo falar sobre Jesus, e Paulo ia embora, mas ficava aquele grupinho, e aquele grupinho daquela cidade fundava uma igreja. E assim Paulo, durante o tempo em que os apóstolos passaram escondidos, que chega perto de 12 anos, Paulo fundou várias igrejas dos apóstolos nenhuma.
Mas o que é que Paulo ensinava? De novo, a opinião que ele tinha. Então Paulo falou, basta ter fé em Jesus. Doutrina da justificação pela fé, que Lutero mais tarde iria tomar como sendo verdadeiro. Jesus nunca falou isso. Jesus disse, é dado a cada um de acordo com suas obras. Mas aí Paulo disse, não, basta acreditar em Jesus que está tudo resolvido. Porque Paulo ensinava o que ele achava. Então Paulo criou o conceito de salvação. Jesus nunca abriu a boca dele dizendo que ia salvar ninguém. Então começou a surgir uma distorção em torno do que Jesus falou, e aí vamos imaginar o Jesus ressuscitado olhando assim. E agora, o que eu faço? Meus 11 apóstolos, Paulo, aí Jesus tomou Maria de Madalena, com alguns discípulos e começou a ditar para esses discípulos. Aí 7 mulheres eram médiuns que recebiam, nesse grupo aqui, informações depois do tempo que Jesus parou de aparecer ressuscitado e ele mesmo falava. Olha bem a história. E aqui surgiu uma terceira face de Jesus. Se lá no âmbito dos apóstolos era Jesus o Galileu, aqueles que seguiam Paulo já chamavam Jesus o Cristo, o super-herói. E aqui surgiu Jesus o vivo. Por que o vivo? Porque Jesus já tinha morrido. E ressuscitado, começou a ditar novas informações. Maria Madalena e um grupo de discípulos começou a tomar nota. Depois que Jesus, como ressuscitado, parou de aparecer para esse grupo, essas mulheres começaram a ser médium. Vários livros surgiram aqui de Jesus falando ainda. Aí a pergunta é, mas por que então que existem essas 3 fontes? O que é que Jesus fez de tão errado assim? Esse é o problema todo. E o pior, o que Jesus disse aqui a esse grupo é totalmente diferente, ou muita coisa diferente do que os apóstolos escutaram dele. O que Paulo inventou é só o que Paulo inventou. Então, vamos ter essa noção aqui, desses 3 focos. Um judaizante, que era só para vender a face de Jesus para judeus. Outro paulicionista, que era para todo mundo. Mas esse terceiro aqui não era para todo mundo, não. Fez o problema. Era para quem? Para as pessoas que tinham condições de compreender coisas profundas. Ah, esses aí são os gnósticos. Mas a expressão gnose não existia nesse tempo. O nome gnóstico surgiu no século XVII. Aqui, esse grupo de Maria de Madalena era chamado de setianos. Por que setianos? Porque, na história dos judeus, os seus patriarcas, Adão, Eva, Caim e Abel, filhos de Adão e Eva, Caim mata Abel, Caim é expulso, mas continua vivo. Como é o nome do terceiro filho de Adão e Eva? Sete. Esse Sete, quando ele sabe que Caim, o irmão dele, matou Abel, o irmão dele, por influência do Deus dos pais dele, Adão e Eva, na espiritualidade se sabe. Porque Abel nasceu afeminado, e Abel foi o primogênito, a Bíblia diz que é Caim, mas foi Abel. Javé não queria um filho nessas circunstâncias, aí criou um ardil para Caim matar Abel. Tanto é que ele não puniu Caim, ele apenas disse, Caim, saia daqui. Caim foi lá para a América Central. Seus descendentes construíram, tem norte aqui, tá? México, blá, blá, blá. Os contos no Atlas é que falam disso. É um povo chamado Tolteca. Então, Sete sabia disso. Aí Sete disse para Adão e Eva, seus pais, eu não vou honrar esse Deus de vocês. Aí Sete mandou Javé para aquele lugar. Então, Adão, Sete, Enos, aí Enos, o filho de Sete, Javé fez a cabeça de Enos voltou a louvar Javé. Então, compreendo. Esses patriarcas aqui, que eu já falei os nomes, Adão, Sete, Enos, Javé, Sete foi o segundo que disse, esse ser eu não sirvo, a esse ser eu não sirvo. Então, indo agora para o tempo de Jesus ressuscitado, como ele estava dizendo, no estado de ressuscitado, que o ser que ele, Jesus, quando era humano, chamou de Pai, era um ser complicado. Esses seguidores, então, das mensagens do Jesus, o vivo, o ressuscitado, para se auto-aclamar de 7 anos em homenagem a Sete, porque, a exemplo de Sete, eles também não iam aceitar o Deus dos judeus como sendo um Deus a quem se devesse louvar. Até aqui vocês estão compreendendo? Então, no século II, pois não. Saber, mais ou menos, em termos de período, quanto tempo depois Jesus começou a aparecer para Maria Madalena? Tempo, 50 anos, 70 anos? Jesus, ele só soube que ia morrer no 3º ano do seu ministério. Jesus, ele começou a se isolar. Ele não podia ir para casa porque a mãe dele, os irmãos e as irmãs cobravam dele. Jesus, quando é que você vai ser o rei de Israel? Porque ele nasceu para ser o rei de Israel, o Messias. E se ninguém na terra sabia, mas a família de Jesus sabia que ele tinha superpoderes, porque ele fez muitos truques em casa. Só que ele resolveu demonstrar isso publicamente. Ele começou a fazer milagres na frente de todo mundo. Mas, no último ano do seu ministério, num certo fim de tarde, os anjos chegaram para Jesus e pediram uma conversa. Ele chamou João, Judas, e Pedro, João, Judas, não, João, Pedro e Tiago. E esses 3 foram com Jesus para o Monte Tabor. E ali os 3, Jesus disse, nós vamos dormir aqui, armem tendas. E Pedro, João e Tiago começaram a armar tendas, até que eles viram que uma nuvem envolveu aquilo lá. Aí Pedro começou a ver seres de fora, mas Pedro disse, mestre, também construir tendas para eles. Aí Jesus disse, não. Aí os 3 pegaram no sono, e ali Jesus, no momento da transfiguração dele, conversou com esses anjos, e o que é que esses anjos foram conversar com Jesus? A mesma agenda chata de sempre, que Jesus não suportava mais. Ei, Jesus, cadê você, cara? Você nasceu para cumprir o que estava ordenado no sangue que Maria recebeu dos céus,